Continuando aqui com as informações, vou colocar aqui agora na tela o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, gente, tá? Marcel Van Hatten simplesmente foi pra cima com tudo do novo presidente da Câmara, Hugo Motta, que virou a chavinha, né? Bora pra outra, depois que ele participou daquele jantar na casa do Alexandre de Moraes, o homem se transformou completamente. Aí, gente, Marcel Van Hatten veio aqui e detonou as novas atitudes do Hugo Motta. Entendam. O que foi que Hugo Motta disse? Disse ele, nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados. Gazeta do Povo, para lembrar de um. Nem vozes caladas à força. Centenas, milhares de brasileiros com tornozeleira eletrônica hoje não podem usar redes sociais. Estão à força, calados. Não tivemos perseguições políticas. Eu mesmo sou hoje indiciado pela Polícia Federal por uma fala que fiz aqui na tribuna. Não há presos. Gente, quantos presos hoje políticos há no Brasil? Nem exilados. Disse isso Hugo Motta no dia seguinte ao anúncio da decisão de Eduardo Bolsonaro, um deputado federal que se exila nos Estados Unidos. Portanto, senhor presidente, em respeito àqueles que sofrem injustiça no Brasil, o deputado Hugo Motta precisa vir a esta casa e desmentir a sua fala, corrigir a sua fala. Eu quero aqui fazer menção também à fala do presidente dessa casa, deputado Hugo Motta, na sessão que celebrou os 40 anos de redemocratização no Brasil. Foi uma fala ou desastrosa ou criminosa, com todo o respeito que tem ao deputado Hugo Motta. Desastrosa porque, se impensada, se como tem vindo por meio dos nossos colegas a informação do próprio deputado Hugo Motta de que foi mal interpretada, retirada de contexto, foi desastrosa porque, literalmente, a fala revelou um descompasso total com a realidade no Brasil, em que há sim exilados políticos, em que há perseguidos políticos, há censura a jornais, há tudo aquilo que ele disse que não ocorreu nos últimos 40 anos mais. E criminosa se é uma fala aliada àquilo que dizem também os ministros do Supremo Tribunal Federal, os representantes do PT e do Lula, quando tentam acusar os outros daquilo que eles próprios são, golpistas, criminosos. O ministro do STF, presidente daquela corte, Luiz Roberto Barroso, foi que aplaudiu mais forte ao lado de Hugo Motta a sua fala, o que deixa ainda mais suspeito. E se Hugo Motta não vier a público para desmentir aquilo que disse literalmente, sinceramente não me serve, porque fica aquilo que está registrado nos anais dessa casa. E o que foi que Hugo Motta disse? Disse ele, não vivemos, nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados. Gazeta do Povo, para lembrar de um. Nem vozes caladas à força. Centenas, milhares de brasileiros com tornozeleira eletrônica hoje não podem usar redes sociais. Estão à força, calados. Não tivemos perseguições políticas. Eu mesmo sou hoje indiciado pela Polícia Federal por uma fala que fiz aqui na tribuna, por uma denúncia que fiz contra um policial federal com todas as evidências. Não há presos. Gente, quantos presos hoje políticos há no Brasil? Nem exilados. Disse isso Hugo Motta no dia seguinte ao anúncio da decisão de Eduardo Bolsonaro, um deputado federal que se exila nos Estados Unidos. É impossível ignorar quando há um deputado federal exilado. Há jornalistas, há juízes, há pessoas de várias outras profissões já morando no exterior que não querem voltar ao Brasil, que estão exilados. E quando um deputado federal anuncia o seu próprio exílio, o presidente dessa casa prefere não apenas ignorar o fato, mas dizer o oposto, que não há exilados. Portanto, senhor presidente, em respeito a todas as pessoas que hoje são perseguidos políticos, em respeito àqueles que sofrem injustiça no Brasil, o deputado Hugo Motta precisa vir a essa casa e desmentir a sua fala, corrigir a sua fala. Precisa vir a essa tribuna da Câmara dos Deputados reconhecer que errou. Ainda mais porque fez aquela manifestação no dia posterior a ter jantado na casa de Alexandre de Moraes, o maior abusador da República, e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhor presidente, aqui precisamos exigir uma retratação do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, para que as pessoas não se sintam abandonadas e desrespeitadas. Todas as perseguidas políticas hoje no Brasil, como lamentavelmente o foram, com essa manifestação desastrosa ou criminosa de Hugo Motta. Tá aí, gente, tá o recado do Marcel Van Hatten diretamente ali para o Hugo Motta, hein, gente, tá? Que fala desastrosa do Hugo Motta, gente. O que é que aconteceu naquele jantar, gente, que o homem mudou assim da água pro vinho? Até agora eu tô me fazendo essa pergunta. Será que tem alguma coisa a ver, aquela denúncia, né, da corrupção, dos 10% de propina, né? Teve aquele vídeo que viralizou aí nos últimos dias, inclusive eu coloquei aqui para vocês nesse canal. Será que tem alguma coisa a ver com aquelas emendas, né, com aquela corrupção dos 10% nas emendas? Será, gente, que aquilo ali pode ter contribuído para ele mudar de ideia, porque a batata poderia assar para o lado dele a qualquer momento? Será que ele foi ameaçado? Será que ele foi cerceado? Ai, são muitas perguntas, gente. Como eu gostaria de ter as respostas para trazer aqui para vocês, tá?
Mas se Deus quiser, vai surgir, vai ser revelado. A gente começa trazendo a declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre a atuação das forças policiais, que segue gerando muitas críticas. 6 entidades policiais se uniram à Associação de Delegados da Polícia Federal para expressar o descontentamento com as palavras do ministro. Num comunicado conjunto, as entidades afirmaram que a fala de Lewandowski ofendeu a honra dos policiais e o acusaram de ser alheio e desconhecedor da realidade institucional das forças policiais. O texto também destacou que o ministro estaria desqualificado para o tema de segurança pública e seria incapaz de compreender a dinâmica do trabalho das instituições policiais brasileiras. Hoje, pela manhã, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, também criticou a fala de Lewandowski. Mas não dá para deixar de mencionar a fala, para ser muito educado, né? Muito educado, absurda do ministro da Justiça, dizendo que o problema não é a polícia que prende e a justiça que solta. É que a polícia prende muito mal, por isso a justiça solta. Então, Cássio e Arthur, nós estamos prendendo muito mal, viu? Os mais de 389 mil criminosos que os nossos policiais prenderam, ou as 16 vezes que aquele criminoso foi preso, que a capitã Jaqueline, de maneira brilhante, expôs isso ao vivo na Rede Globo, no programa da Patrícia Poeta, jogando toda a ficha criminal daquele criminoso. Eu acho que nós é que estamos errados. Será que é isso? A gente sabe que não é. Tem essa fala desastrosa para manter a ética aqui, a educação, até porque o ministro é um senhor de idade e eu tenho muito respeito por ele. Apesar das besteiras que ele fala, a culpa não é dele. A culpa é de quem o escolheu para essa função, porque não tem a mínima noção do que deve ser feito, da onde ele está e o que tem que ser feito para combater o crime, principalmente o crime organizado no Brasil. Bom, e depois da repercussão negativa, Ricardo Lewandowski recuou. Mais cedo, o ministro afirmou que o comentário anterior foi tirado de contexto e esclareceu que, na verdade, ele defende melhores condições de remuneração e estrutura para as forças de segurança. Abro aspas para o ministro Lewandowski. Quero ressaltar agora, publicamente, que nós temos uma polícia brasileira altamente eficiente e preparada. A minha expressão foi pensada fora do contexto, que as polícias têm que ser melhor remuneradas, melhor equipadas, precisar ser melhor informadas para que possam prender, para que não haja esse fenômeno do judiciário eventualmente ter que corrigir erros de prisões que não foram feitos de acordo com a lei. Fecho aspas para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Aproveito já para dar as boas-vindas, Alexandre Garcia. Muito boa noite aí, o ministro Lewandowski tentou consertar esse mal-estar. Alexandre, só para a gente resgatar o que disse o ministro da Justiça na última quarta-feira, disse o seguinte, aspas aí para o Lewandowski: a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, fecho aspas aí para o ministro Lewandowski, que disse isso numa palestra para explicar aí o impacto da PEC da segurança pública nos setores de comércio e serviço na última quarta-feira. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, Paulo. A polícia prende mal e o judiciário solta bem, né? Ou o judiciário está prendendo mal hoje? Boa noite, Paula, de novo. Boa noite, Ana, Augusto, Piotto. Que bom estar com vocês nessa sexta-feira. Ministro Lewandowski é aquele que, lá no julgamento da Dilma, ele presidiu o julgamento do Senado, em que rasgaram pelo meio o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, né? Foi um pioneiro. Depois todo mundo decidiu rasgar a Constituição, achando que o Senado aprovou naquele dia, aprovou por 2/3 o rasgão, né? Omitiu a punição de 8 anos de inelegibilidade que pegou Collor, embora ele tenha renunciado antes da condenação. Mas, enfim, estamos no Brasil. Né? Hipocrisias e hipocrisias. E aí tem essa, né? A natureza dele, eu acho que ele é contra a polícia. Né? Os chamados progressistas são contra a polícia, são a favor do bandido, os bandilódratas, praticam uma bandidolatria, adoram bandido, porque afinal os bandidos são vítimas da sociedade, a sociedade tem que pagar, né, por isso. Então eles têm todo o direito de trabalhar, assaltando, matando, sequestrando, cometendo vigarices. Né? E aí saiu essa frase, ele fez a correção, mas disse a mesma coisa. Né? Que, na verdade, a polícia prende 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e a audiência de custódia solta. Né? E aí o sujeito que aluga revólver para assaltar a pistola, ele vai lá pegar outra pistola, que ela foi apreendida e tal, aí pega outra e no dia seguinte está assaltando. A gente teve casos aí, o sujeito foi solto num dia, no mesmo dia ele esfaqueou um estudante, lá no Rio de Janeiro. Saiu na audiência de custódia. A audiência de custódia é algo que pode fazer bem, mas que tem feito mal.
E o que tem que fazer um ministro da Segurança Pública, o nome ministro da Justiça é porque é a tradição, né? Mas na verdade ele é ministro da Segurança Pública. Ele devia prestigiar aqueles que trabalham pela lei, pela segurança pública, pela segurança das pessoas e dos bens das pessoas, do patrimônio das pessoas. E o Brasil está entregue à bandidagem. Agora, a Amazônia também está entregue a traficantes, e o Rio de Janeiro tem territórios liberados, territórios autônomos que são do crime, né? Então, deveria o ministro da Segurança Pública estimular, dar força, né? Lembram-se que no governo anterior, quando a polícia sentiu que estava forte, despencaram os homicídios no Brasil. Tem um efeito enorme, o apoio do Estado aos agentes do Estado que estão trabalhando pela lei, pela segurança. Se a gente não tiver segurança, para nós, para os nossos filhos, para nós brasileiros, né? A segurança é para nós, o Brasil somos nós. A gente paga imposto para ter segurança, a gente paga imposto para ter Estado que preste segurança. Senão não precisava existir Estado. O Estado só existe para prestar serviços públicos, como o da segurança pública. E a segurança pública está ruim, né? E o ministro da Segurança Pública ainda não estimula os policiais que dão a vida, né? Que saem para a rua, deixando seus filhos em casa, não sabem se vão voltar, né? E para enfrentar os criminosos, enfrentar bandido e nos dar segurança. Eu apoio a polícia. Se o ministro não apoia, que pena. Próximo vídeo na tela, gente. Mais um comentário cirúrgico do Augusto Nunes, gente. Ele detonou o ministro Dias Toffoli, mas assim, de uma maneira, gente, tá? Que eu nunca vi antes. E de quebra fez uma denúncia gravíssima do que está prestes a acontecer. Eu só digo uma coisa pra vocês, gente, tá? O que está por vir é muito, muito pior do que a gente imaginava. Assistam pra vocês entenderem. O Brasil está superando, a realidade brasileira supera qualquer livro de realismo fantástico, né? Não dá para comparar o que acontece ao Brasil, porque sairia perdendo por falta de imaginação, comparar o que acontece no Brasil a algum enredo aí criado por um Garcia Marques, aquelas coisas, né, que aconteceram 100 anos de solidão, por exemplo. Nós temos um juiz que está na origem da situação que vivemos hoje. Foi quando se chegou ao amigo do meu pai, que é o Toffoli, que a Lava Jato começou a morrer numa contraofensiva criminosa. Aí enquanto o Alexandre de Moraes fazia o seu trabalho, ali tem muita gente para prender, muita gente para multar, o Toffoli foi devolvendo o dinheiro que era parte da roubalheira praticada pela turma ali no Petrolão. É a parte, devolveram espontaneamente para sair da cadeia. E você, numa delação premiada, você tem de provar o que você está dizendo. Ele provou, é tudo verdade. É tudo verdade. O Toffoli, ele soltou, também liberou de qualquer multa a JBF, JIS, nunca sei que letras eles estão usando, os irmãos Metralha lá. Pois bem, ele fez isso e agora a JF quer calcular, quer de volta o pouco que pagou com correção pela inflação, tudo, e ele vai autorizar. Ele faz isso. Ele devolveu o dinheiro, livrou de qualquer pagamento ao Odebrecht. O Odebrecht confessou tudo, provou. E sem ir para a prisão, foi considerado uma vítima da tortura, o Emílio Odebrecht, pelo Gilmar Mendes, que está sempre por trás dessas manobras todas. O voto do Gilmar Mendes foi decisivo para soltar o Sérgio Cabral, que agora dá conselhos. Parece um pregador ali, recém-chegado, fala todo dia, publica uma live qualquer, agora ele está contra a anistia. Foi condenado a 400 anos, se declarou viciado em roubar. A mulher do Toffoli é advogada da JF. Também, imagine que ela não ganhou por esse trabalho. Quer dizer, o Brasil está superando todos os limites, né, da pouca vergonha ao devolver dinheiro a quem foi punido em países sérios, por exemplo. Não escaparam da punição nos Estados Unidos. Mas aqui é o governo corrupto, o Supremo soltando ladrões confessos, ladrões viciados em roubar, prendendo inocentes. E a gente tem os anistiados que cometeram crimes tenebrosos, comandando a campanha sem anistia. Como é que você vai explicar um país assim? Triste, gente. Triste, tá? Guardem bem na memória as falas aqui do Augusto Nunes, porque a OEA, gente, acabou de tomar aqui uma decisão contra um ministro aqui do STF, tá? É a bomba do dia que eu vou trazer daqui a pouco para vocês.